Olá, mundo! Estamos começando mais um episódio desse podcast que já tem feito história e está fazendo história, na verdade, já nos meios de comunicação e entre principalmente a turma acadêmica da área de Direito da Faculdade Boas Novas, que tem mandado aí algumas mensagens para mim. Muito obrigado, queridos amigos e colegas aí da faculdade, a turma de Direito da Faculdade Boas Novas. Para quem não me conhece, eu sou Marcelo Amorim, jornalista, e o podcast Olá Mundo reflete a nossa crença de que o mundo ele é interconectado. E ao ser interconectado, e é que juntos nós entendemos que podemos fazer a diferença. E por fazer a diferença, existe algo que é extremamente sonho e que para alguns é utópico, mas para aqueles que assim creem poderá acontecer, que é o sonho de todo Manauara, nós que estamos no coração da Amazônia para o mundo, que é a BR-319. E hoje eu recebo o Dr. Flávio Cândido. O nome dele do meu é William, mas ele não tem nada de inglês. Mas, como advogado, ativista, ele é membro do Fórum da BR-319 e tem uma história extraordinária sobre essa BR desde muito tempo atrás. Não vamos revelar todas as datas para que você não possa nos encontrar um dinossauro do tempo, mas a história não engana, a história prevalece, a história é real dos fatos que fazem o mundo ser melhor ou o mundo cada dia mais se ajoelhar para o sistema. Mas muito bem, conversando com o meu convidado, tudo bem? É um prazer tê-lo aqui, doutor Flávio. Muito obrigado pela sua presença. Antes de mais nada, devemos agradecer ao Senhor do Universo a oportunidade, mais essa que Ele está nos dando, a honra do convite. Né? Claro. Eu sou o Flávio Willer Cândido, tenho 64 anos, eu fiz a brincadeira com o Marcelo com um corpinho de 70, e estou no Amazonas há 44 anos, vim fazer um passeio que o meu finado irmão me convidou para fazer, e um ex-patrão me deu emprego aqui, um camarada que eu trabalhei com ele durante a vida toda, um sujeito formidável, já nos deixou, mas o coração de irmão está junto. Corrigindo, nós não estamos mais no Fórum da BR-319, porque a OAB, eu e os colegas, na gestão do nosso amigo Marco Aurélio Choi, nos retiramos porque lá é uma militância e um palanque político. Correto. O fórum não tinha seriedade. Você acha que o fórum perde o valor quando está envolvido diretamente nessa linha política? O grande problema, inclusive a BR-319, ela é intrigante, ela é fascinante, precisa da gente deixar alguns registros, né? E o senhor usou uma passagem bíblica para falar que quem tem o conhecimento tem o poder. O Gilberto Mestrinho, eu conheci o Gilberto Mestrinho em 1983. E numa reunião, ele falou uma coisa com o doutor Otávio Lacombe, da Paranapanema, estava nessa reunião com muita gente, e ele falou que a gente não deveria se preocupar, porque os ingleses, os americanos, os japoneses, os chineses, sabiam em cima de que nós estávamos pisando pelo satélite. Correto, entendi. Né? Aí, por exemplo, vamos pegar a indústria do alumínio lá no Pará, da Greta. Vai no lixo da casa da Greta, porque as pessoas são hipócritas. Aí tem um monte de pseudo-ambientalista que mora em condomínio que não cumpre gestão ambiental, em prédio que não tem costume nenhum de cuidado com o meio ambiente, consome produto com embalagem, que ataca a camada de ozônio, come tudo que não pode. Depois nós vamos fazer uma comparação com os Estados Unidos. Então, é uma balela cheia de mentira e cheia de falsidade. Tá. Então vamos primeiro nos concentrar aqui, Flávio.
Um grande objetivo desse programa é mostrar os desafios, né, que nós enfrentamos na Amazônia e na sua população. E então nós entendemos que hoje o nome Amazônia, o nome Amazonas, o nome Manaus, ele é internacionalizado não por escândalos, mas não só pelas suas florestas, mas por algumas lutas que são históricas. Muito bem, você chega a Manaus, vem para o estado do Amazonas, por onde? Com que idade? Eu vim em 1980, eu tinha 21 para 22 anos. Eu vim pela BR-364, toda ela não pavimentada, que hoje é pavimentada, Cuiabá-Porto Velho. Quando eu voltei em 83, numa outra viagem, ela estava em pavimentação. Certo. E a BR-319, com as suas mais de 90 pontes fora do eixo e bueiros, era toda pavimentada. Nós saímos de Toyota Bandeirante, 4 horas da manhã, deixava o carro do lado de cada balsa e almoçava 14, 15 horas no canto da Peixada. Correto. Então, a BR, em 80, 81, 82, até 89, ela era toda pavimentada, com as pontes fora de eixo. Tem um monte de pessoa que fala que ela não foi concluída. Eles estão querendo licença ambiental de uma obra que tem mais de 4 décadas. Então, você está nos afirmando que essa estrada já estava em 1980, 81, completamente pavimentada. Pavimentada. E que você saía de lá, que horas? Saía, eu deixava o carro do lado de cá do Rio Madeira, que não Correto. tinha ponte, atravessava de voadeira Certo. e almoçava no canto da Peixada. Entendi. Então, de caminhonete, de automóvel Passat. Esse meu patrão comprou um Passat para a filha dele em 1983, meu irmão e meu primo fizeram o nosso trajeto saindo de madrugada de Porto Velho e almoçaram no canto da Peixada, de automóvel Passat. São fatos históricos importantes de se registrar e de se mostrar, porque nós acabamos tendo essa ideia de que a BR-319 nunca teve o seu asfaltamento. Então, se ela já foi asfaltada e ela foi em toda a sua integridade, isso significa, então, que ela teve licenciamento para isso. Na realidade, é mais polêmico um pouquinho, porque, na época, a questão ambiental não era tão relevante como hoje, tá? Mas, na época, ela foi construída dentro do parâmetro legal da época, certo, enquadrada no parâmetro. A construtora que construiu a maior parte da obra foi a construtora, eu sou mineiro, né? Foi a construtora Andrade Gutierrez, tinha um engenheiro muito atuante. Eu tenho amigos, doutor Rosemar Tavares, que era funcionário do DERA, doutor Zé Fernandes, que nos deixou, que é um ícone, um cara, porque ele e o meu finado irmão Leonardo, talvez as pessoas que eu conheci que mais tivessem conhecimento da BR-319. Meu irmão sabia para que lado que o Garapé corre na época da cheia, na época da vazante. Tem uma ponte lá no meio da BR, chama Rio Jutaí, e o meu irmão era caminhoneiro. Ele ia lá e passava de carro pequeno, conforme a altura da água tivesse baixado da ponte do Rio Jutaí, que ela tem tipo uma depressão para entrar na ponte de madeira, ele falava, pode botar o caminhão para rodar que não atola mais. Correto. É igual o caboclo que olha para o vento e sabe se vai chover. É o caminhoneiro que conhece o chão da estrada, que era o meu irmão. E quando começou essa tua história, essa tua avaliação, teu estudo, né, em relação, essa tua relação com a BR-319? Em 1980, eu vim para cá, chegou aqui, eu fui trabalhar numa empresa que operava fretando ônibus na BR, inclusive para Andrade Gutierrez, para o pessoal do DERA. Era a Marlin Transporte. Eu fui gerente da Marlin, o Sr. Lindolfo é o cara que me trouxe para cá. Correto. Eu devo gratidão a ele, um monte de coisa, amizade, ele nos deixou, mas é uma amizade eterna. E toda vez que eu falo dele, eu fico emocionado. Mas tem que agradecer a Deus, que é uma honra. Agradecer a Deus, porque é uma honra. Hoje as amizades, elas não têm mais a consolidação das amizades daquela época. Né? Olha, mas eu estava numa reunião mais cedo hoje e falei sobre isso.
Você está fazendo um negócio, você está fazendo uma aliança. E a moeda mais importante que tem hoje chama-se lealdade. Se você é leal ao seu Deus, aos seus amigos, à sua família, aos seus negócios, a seu estado, à sua cultura, você acaba tendo condições das pessoas olharem para você e ver que você, de fato, é um ser humano que viveu de forma digna nesta terra de viventes. Bom, vamos lá. E aí eu trabalhei com transporte de 1969, eu fui cobrador de ônibus, dia 19 de abril, eu sou aposentado, estou sendo lesado pelo INSS, mas isso não é novidade. A minha carteira foi assinada por ele lá em Belo Horizonte, cobrador de ônibus, dia 19 de abril de 1969. Eu não sei porque a Caixa Econômica fez o meu cadastro dia 18. E eu aposentei com esse primeiro emprego. Na época, menino podia trabalhar, né? Hoje não pode, né? Hoje pode ser fogueteiro da boca de fumo. É verdade. Mas trabalhar é crime. A minha mãe fez uma autorização de juizado menor e meu pai comprou uma carta de fiança num banco, que eu não lembro qual é, para eu trabalhar. Mas, graças a Deus, tá. Vamos lá. A BR-319, então, nós operávamos na empresa. Eu sempre fui motorista de caminhão, sempre fui motorista de ônibus. Nós tínhamos linha para Humaitá, linha para Lábrea, operamos esses anos todos então, no transporte. Então, quando você era cobrador, era nessa linha? Não. Cobrador era em Belo Horizonte. Quando eu vim para cá, eu já... Já era motorista? Motorista, encarregado, relações públicas, gerente, mecânico, borracheiro, lanterneiro. Sim, mas aí toda a movimentação era via BR. Também. Nós trabalhávamos na BR-174, trabalhávamos na BR-319, trabalhamos na BR-174, que depois virou a M-366, que é o ramal de Manicoré, que é outro absurdo. Mas aí, como a BR tem um tema muito forte, as forças contrárias sobre a conclusão dessa rodovia são absurdas, porque eles usam de meios nada ortodoxos para apresentar isso. Usam a convenção 63 ou 65, não lembro, 69 da OIT, fala do direito do caboclo, aí o cara vem lá da China, dos Estados Unidos, do Canadá, do Alasca, ele se diz representante do caboclo, da tribo dos Marmelos, como eu estava te falando, do Capanã Grande, lá perto da entrada de Manicoré. O cara se intitula, uma das coisas que me afastou do fórum foi um procurador da República aceitar um cara de terno se dizer representante do índio, sem uma procuração, sem uma ata de reunião, sem nada, e aceita, porque o cara chegou lá de bonitinho, de terno, de granfino, e falou. Essas coisas são revoltantes. A convenção da OIT, ela tem que ser respeitada no mundo inteiro. Aí esses pseudo-ambientalistas, eu vou falar um nome aqui, é um sujeito até que você deve convidar, doutor Rosemar, depois eu vou te dar o nome dele, Rubelmar Tavares. Ele é engenheiro, aposentado do DERA, ele tem uma filmagem, esse cara, de um pseudo-ambientalista fazendo uma reunião com o caboclo na beira da BR, mostrando a barragem de Mariana desabando e falando com os caboclos que se fizer a BR, vai ter um desabamento igual aquele. Como? Onde é que tem uma barragem, onde é que tem assoreamento, onde é que tem construção de barragem para cima do nível da BR? Não existe, não tem nada, não tem projeto. E o cara mostra, se você deixar aqui assinar... Flávio, o mundo... na sua opinião, qual é hoje o maior problema para, o que sempre pergunto dos convidados que vêm aqui, qual é o maior problema hoje para que a BR-319 encerre esse imbróglio e, de fato, volte a funcionar com todos os direitos que nós, amazônidas, temos? Não, nós brasileiros, o direito universal e constitucional de ir e vir. Aí o cara, não, mas você pode ir e vir de avião, e a BR não vai resolver o problema do cara de Pauini. Mas peraí, você está querendo botar um lugar que tem 150 habitantes, com uma cidade que tem mais de 2 milhões de habitantes, com outra com 500, e Roraima no meio. Então, as comparações são absurdas. Aí eles começam a colocar que você tem que... A convenção da OIT, porque é muito importante bater nessa tecla, ela tem uma distância de área de afetação. E a gente fala em 40... A OIT é a Organização Internacional do Transporte. Do trabalho. Do trabalho. Certo. E ela tem uma convenção, que a Covid deu uma ferrada na minha memória, mas ou é 165 ou 69.
ela fala que esses povos têm que ser ouvidos. Correto. Só que eles mandam, para falar em nome desses povos, um gringo. Um gringo que vem dos Estados Unidos, se você permitir, eu quero fazer um parâmetro dos Estados Unidos com o Brasil. Claro, pode ser. E aí chega aqui, ganha um monte de prêmio, recebe o nosso dinheiro, é pesquisador do Instituto, tem outro mineiro que chega aqui, que fala um monte de coisa. Aí agora, a última deles foi, olha, se abrir a BR, vai ter outra pandemia no mundo. Baseado em que ele fumou? Qual maconha que ele fumou para falar isso? Baseado em que? É ciência com S? Então, o grande problema da BR-319 é a questão econômica. O Brasil, sem derrubar uma árvore, é o maior celeiro produtor de alimento do mundo. De cada 3 pratos de comida no mundo hoje, 1 é brasileiro. Nós tivemos um ministro que só não ganhou o Nobel porque é brasileiro, que é o cara que trouxe lá, o Pazianotto lá, né? Que trouxe a agricultura para o Cerrado, que era desacreditado. E o Cerrado é igual o Lavrado de Roraima, que aí veio o Raposa, Serra do Sol, cheio de organização internacional para dar palpite. E aí o cara fala que não pode, que não pode. Se você for nos Estados Unidos, os Estados Unidos tem 9.800.000 quilômetros quadrados. O Brasil tem 8.530 e pouco. Eles são quase 15% maior do que nós. Eles têm menos área de proteção ambiental do que o Brasil. Tem menos parque do que o Brasil. Eu te mandei um mapa aí da área, tem as 200 milhas marítimas do Brasil. Correto. Porque, por exemplo, os Estados Unidos perdiam em tudo no Brasil, aí o Obama fez um para inglês ver, mas eu acho que é para inglês ver, vamos lá. Ele criou uma área de proteção oceânica extensa, que você vai ver nesse mapa aí. O Brasil é 200 milhas, ela é 4 vezes, então é entre 700 e 800 milhas marítimas. Os Estados Unidos tem mais área de reserva marítima. Os Estados Unidos é o primeiro do mundo. O Brasil e Portugal, junto, são o 12º. Correto. De área de proteção. E quem tem o conhecimento tem o poder. Aí o que acontece? A China é 13 vezes menor a área marítima da China do que a dos Estados Unidos. Eu não estou reclamando, não, parabéns para eles. Aí você pega, se você lê a questão do suco de uva, grape, e da uva dos Estados Unidos com a China, o monte de boicote que tem, de barreira, de tudo. Aí você pega esse gringo americano, ele vem aqui para o Brasil, recebe o prêmio Nobel, ganha um monte de $1.000 aí nosso, recebe bolsa do nosso país para falar com nós brasileiros que nós não podemos fazer uma BR-319, que já existe. O país dele tem quase o triplo de carro nosso, tem 63 milhões de quilômetros de rodovia. De rodovia. Nós temos menos de 1/10. A frota deles é 280 então, milhões. É por isso que eles se tornaram um dos países mais poluentes do mundo. É o mais poluente, não assinou o protocolo de... Eu não tenho nada contra eles, não. Agora, se eu for, como cientista, que eu não sou, lá nos Estados Unidos, falar com eles que eles não podem fazer uma highway, eu vou preso em Guantánamo como terrorista. Coloque no silencioso aqui, no botão do lado do seu telefone. Perdão. Não, tranquilo. A importância de o programa ser ao vivo é desse jeito, né? Vê se saiu aí, porque eu estou operado do olho. Tá? Só é baixar aqui um pouquinho, pronto. Tá, pronto, acabou. Tá tranquilo aqui. Então, eu te falei do ex-deputado federal, numa das reuniões do fórum, ele falou, gente, se um brasileiro for lá nos Estados Unidos foi o cara que falou isso, eu estou repetindo, que é proibido fazer uma estrada lá, ele vai preso. Agora o cara chega aqui e fala que é proibido. Aí, o Brasil, essa questão, o agro, rapaz, se não fosse o agro, nós estaríamos passando dificuldade. Estaríamos falidos. Não, e para colocar comida na mesa da nossa família. Não, quando eu falo falidos, não estou falando... No geral. Economicamente, mas eu estou falando falidos em termos de ação alimentar. Ação alimentar. Né? Então, agora, deixa eu lhe perguntar uma coisa. De qual é o maior interesse para que nós possamos ser impedidos de deixar
essa BR funcionando. Político e econômico. Política econômica. Político e econômico. E as forças que lutam contra a BR-319... Estão no Brasil ou e estão no fora? exterior, no Brasil e no exterior. Certo. E grande parte dessa força contrária é daquele pseudo-ambientalista que eu te falei. Por exemplo, chegou um cidadão do Rio de Janeiro aqui, metendo pau na BR-319. Ele nasceu numa cidade às margens da BR-040, que liga o Rio de Janeiro a Belo Horizonte. Lá tem 8 pistas, meu amigo. Quando eu era menino, com meu pai ia de Fedemeio puxar Brahma, lá na Princesa Isabel, lá onde era a escola do samba, era uma pista só, não tinha acostamento. Lá onde o cara nasceu, já no estado do Rio, tem 8 pistas. Cadê? Essas 8 pistas brotaram lá, não assoreou o garapé, não derrubou a árvore, não concretou, não dinamitou a pedra, que lá tem pedra pra caramba no Rio Paraibuna. Agora, escute só, nós temos no poder público homens e mulheres capacitadas que foram colocadas em seus cargos pelas qualidades intelectuais, políticas, sociológicas, filosóficas, institucionais. Eles teriam a obrigação de nos representar muito bem, nos defender nessas causas. Então, quando você diz que o maior interesse é político e econômico, e essa influência é uma influência internacional, você está nos dizendo que eles foram aliciados? Olha, é tanta coisa absurda que você vê o seguinte, a nossa bancada tem feito muito pouco, e o grande problema do Brasil, aí eu admiro o povo americano. Por exemplo, a esquerda elegeu o Biden. Aí eles acharam que lá ia ter carnaval, que ia macetar o apocalipse, que não sei o quê, que ia todo mundo entrar na fronteira. Não, meu amigo, lá é América. Continua fazendo muro, continua prendendo, está tendo uma guerra lá no Texas, porque a pátria deles é diferente. Eu não tenho carinho, amor pelo povo americano, mas eu admiro o patriotismo deles. Patriotismo. Eu vou fazer uma colocação jocosa, você me perdoa, e ela serve para esses políticos, para o jogador da seleção brasileira. Por exemplo, eu não gosto de falar nome de jogador, mas olha o Cristiano Ronaldo, cara. Olha o histórico do cara, olha a vida do cara, olha o nosso maior craque. Tem tatuagem até no... Aí é o seguinte, o cara só dá mau exemplo. Aí você vê um americano ouvir o hino nacional. Meu primo morou lá, já faleceu, morou mais de 20 anos. Ele diz o seguinte, eles oram a Deus, ora pela pátria e cantam parabéns para o filho. Deus, pátria e família. O americano, quando ouve o hino da América, põe a mão no coração e fica transtornado. Ele fica possuído por um amor visível. O jogador brasileiro coça o saco na hora do hino, meu amigo. Estou mentindo? Vou perguntar lá, estou mentindo? Olha para você ver, o cara não sabe o hino nacional. E eu não vou falar da cantora que recebeu uma grana... Você lembra do tempo do OSPB? Lembro. Deixa eu te contar uma coisa. Eu li Nicolau Maquiavel, O Príncipe, Sim. algumas vezes, mas a melhor obra do Nicolau, eu vou te indicar, o Mandrágora. Minha mulher adorou, eu a presenteei. O pessoal acha muito que a teoria do Nicolau Maquiavel, ela é do mal, não é. Por isso é que o meu padre Bessa, meu grande professor de filosofia na faculdade, juiz, padre, pai do André, da Ingra, do Jean-Pierre, porque... ele fez mestrado na França e eu fui fazer um trabalho lá, o padre Bessa que me deu todas as dicas. Ele explica muito essa questão, foi ele que me deu o Príncipe a primeira vez. E ele falou o seguinte, não leia sem ler a biografia do Maquiavel. Claro. Porque se você lê que ele estava exilado na França e ele concordou com a República, quer dizer, ele dizia que os meios justificavam os fins, ou os fins justificam os meios, mas o político brasileiro não leva isso na conta. Problema, por exemplo, o problema do político brasileiro é quanto que vamos me dar? Até que os caras provem o contrário, né? Até que os caras provem o contrário.
Tem alguns que não pegam dinheiro. Ah, tem, concordo, vários, mas, infelizmente, eu acho que não é a maioria. E aí essas pessoas se vendem. Você pega um repórter, por exemplo, eu nunca vi o Brasil... Você leu o Macunaíma? Eu li uma parte deles em alguns trabalhos de escola. Eu quero voltar para o Maquiavel rapidamente, porque, deixa eu tentar explicar, as principais ideias de Maquiavel era a suprema obrigação do governante. Isso, correto? que o brasileiro não tem. Em manter o poder e a segurança do país. Eu não vejo essa disciplina que está escrito na nossa bandeira Ordem e acontecer progresso. na prática. Não, concordo plenamente. Maquiavel, o padre Bessa me deu essa noção, não leia sem ler a biografia, porque se você não lê a biografia, você não vai entender o que o cara está falando lá. E o Mandrágora é fascinante, porque você lê, é um romance, virou novela, foi recorde na Broadway, a peça, e o Mandrágora não é uma mulher. Você lê e fica até excitado, dependendo das nuances, mas é o poder da política. Então, aí quer conhecer o caráter do homem, dê a ele o poder, que aí você vai conhecer. O grande problema é que as pessoas... Nós votamos muito mal. Olha, puxa vida, o cara vota por uma telha, por um rancho. Doutor Flávio, eu entendo, vejo, estou aqui entusiasmado, o senhor é uma bibliografia, o senhor é uma biblioteca de saber, mas deixa eu lhe falar uma coisa. Eu quero voltar nessa questão da BR-319. É impossível a gente falar de BR-319 sem fazer essas viagens na política, lógico. Essa viagem na política e também essa viagem lá nos Estados Unidos, lá nas Américas e tal, porque é muita gente interessado, né, que essa estrada fique fechada, que essa estrada não traga desenvolvimento. Eu recebi aqui o secretário, deputado federal licenciado, e secretário hoje de Estado metropolitano, o Fausto Júnior, e ele diz que eles assinaram uma carta proposta, assinaram uma parceria para tentar fazer um levantamento de todas as famílias que estão em posse das terras durante no trajeto da BR. Por que estão fazendo isso? Porque tem muita gente falando aí de que a partir do momento que abre vai haver desmatamento, vai haver venda, vai haver isso. Então eles estão fazendo um levantamento desses poceiros que já são poceiros históricos. Famílias que estão lá talvez desde o tempo que você passou lá. E que tem o maior interesse de cuidar daquele lugar e tem o maior interesse de preservar, porque é dali que tira o seu alimento. Primeiro eu quero agradecer você ter colocado isso na pauta. A BR-174, Manaus-Boa Vista, foi o mesmo barulho. Outro dia teve um senador que falou o seguinte, eles falavam que em 2000 aqui ia ter tudo deserto, só areia. Era o mesmo bug do milênio, não deu nenhum dos dois, deu errado. Aí, a BR-174 vai fazer 30 anos que foi pavimentada, ano que vem. Cadê o desmatamento? Agora, deixa eu te contar outra coisa que o professor Zé Fernandes falava sobre índio. Você sabe que não tem índio na BR-319? Eu acredito. Você sabe por que não tem índio na BR-319? Índio não gosta de terra ruim. O índio, ele é nômade. Ele planta, pesca. Aí ele planta o que eles chamam de macaxeira, que é a nossa mandioca. Quando a terra satura, ele migra para outro lugar. Eu conheço isso na calha do Rio Purus, que eu conheço a calha do Rio Purus, eu conheço isso aqui na BR-174, eu conheço isso lá para o lado de Manicoré, e nós ainda temos um outro problema ainda, tá? Que tem de tudo aqui. Nós temos índio, você sabe disso, com rani falso, olho do olho verde, louro do olho verde, que nem você. Aí tem um migué, que a portuguesada foi lá em Manicoré, naquela região do Madeira, e pegou as índias. Pode até ser,
Mas tem umas coisas que é meio absurdo, cara. E outra coisa, o ramal da BR-174 tem 84 quilômetros do entroncamento na BR-319 até o ramal, o Porto da Democracia. E de lá em Manicoré tem 20 quilômetros. Se a gente for usar aquela média de afetação de 40, lá já está 44 e mais 20 da distância, porque os índios do Madeira estão do lado de lá do Madeira. E aí, tudo o cara vai lá e... Você já viu o assaltante que rouba e bota a família de escudo humano? O caboclo, o ribeirinho, o cidadão da BR-319 é escudo humano para os pseudo-ambientalistas. Certo. Me diga uma coisa. O senhor que tem experiência nessa BR, qual é a maior riqueza que nós temos na BR? É mineral? Olha, eu trabalhei para várias mineradoras aqui. Inclusive a Paranapanema, a Mineração Taboca. Trabalhei para a Mibrel, lá em Rondônia. Trabalhei para uma ABC, que é inglesa, que é lá no município de Itapuã do Oeste. Trabalhei lá na outra, lá do Bom Futuro, que também era grupo da EBESA, Empresa Brasileira de Estanho, S.A., e eu não conheço, por exemplo, eu conheço na Transamazônica, Igarapé Preto e São Francisco, que é rodovia do Estanho, é um ramal da 230 que liga com o Mato Grosso, lá, quase ligando com o Pará de novo. Lá tem, mas na BR não tem, pô. A riqueza da BR é a paisagem, são os igarapés, é a natureza. Ela está aí aberta esses anos todos, não tem invasão. Não, agora, outra coisa, deixa eu te fazer uma pergunta. Como que você acha que as autoridades vão fiscalizar tráfico de entorpecentes, exploração de madeira, desmatamento, sendo que o carro deles não dá conta de chegar lá no lugar que nem está o ramal de Manicoré? Como é que o fiscal do meio ambiente vai lá ver se o cara está brocando a mata? Entendo. Então, esse impedimento de fazer a BR, ela é contra o meio ambiente. Tá. Me diga, pois é, quando vocês faziam parte do fórum da BR-319, essa gerenciada diretamente pela OAB, qual era a principal bandeira que a OAB queria demonstrar ali para o Brasil? Muito boa pergunta, de novo, agradecer. Vamos lá. A OAB tem a função institucional de zelar pela sociedade. Se você pegar o histórico dela, desde a primeira problema de mão de ferro do governo federal, na década de 60, de 70, a criação dela lá, os grandes advogados da era antiga, todos eles lutaram, mas se você voltar mais no passado ainda, se você pegar um Rui Barbosa da vida, um Joaquim Nabuco, eles tinham questões políticas, eu não sei se você sabe, um era republicano e o outro era monarquista. O Joaquim Nabuco tinha uma queda pela monarquia. Mas os dois eram gênios e liberalistas, eram abolicionistas. Eu conheço fazenda no Ceará, que foi a primeira fazenda a abolir a escravidão no norte e nordeste do Brasil, porque o cara era amigo do Joaquim Nabuco. Então, olha para você ver a história desses homens, e se você falar em OAB, é lutar pelo direito do povo. O brasileiro que mora em Ipanema, que mora no Leblon, que mora lá no Guarujá, que mora no Itaim, lá em São Paulo, que mora na Serra, na Savassi, lá em Belo Horizonte, que mora na Asa Norte de Brasília, que mora no setor rico lá de Goiânia, que mora em São Luís do Maranhão, que mora naqueles condomínios lá de Fortaleza, ele não tem direito de achar que ele é melhor do que nós que estamos aqui na Amazônia. Outra coisa, confundem muito Amazonas com Amazônia. De fato. Aí publicam que teve uma chacina na selva do Peru. Aí o cara bota lá que foi no estado do Amazonas. Aí, aquele negócio das meninas lá na ilha de Marajó, já falaram que é no Amazonas. Aqui também tem uma cidade aí, que todo mundo lá é político e tal, mas tudo bem. Mas não é a mesma coisa. Então, Rui Barbosa tinha uma muito legal, né?
chamar um cão de gato, você não vai ouvir o miado. Dizem que é dele a frase, eu não sei. Mas se você chamar um cão de gato, ele não vai miar. BR-319, olha, as empresas de navegação financiam... É mentira, rapaz. Olha, se você pegar as empresas de navegação que tinham, na época que a estrada foi... Porque a estrada foi dinamitada, que isso é outra polêmica, para conseguir dinheiro do BIRD para fazer ela de novo. Sabia disso? Existe uma tese sobre se você quiser chamar a dona Mocinha aqui, ela tem foto do trator de esteira, do cara botando fogo nas pontes, do cara... E aí, qual que era o combinado? A estrada ia custar 2 bilhões de dólares, a Companhia Andina de Fomento ia emprestar o dinheiro, aí o cara já dá para saber qual é o político artista. Só que ele esqueceu de combinar com os ambientalistas, porque ele ia gastar 1 bilhão e pôr 1 bilhão no bolso. Estava tudo certo. Aí eles resolveram começar a cobrar licença ambiental. Em 2007, 2008, 2009, fizeram um termo de ajustamento de conduta e colocaram que era obrigado a fazer licença ambiental. Esse foi o grande pecado e aonde começou os entraves. Deixa eu te falar. Pois então. Aí nós temos uma ministra que eu a respeito pela sua história. Eu não. Não, pela sua história. Estive no Acre várias vezes, trabalhei no Acre, então escute só. Mas eu percebo que, por exemplo, ela deixa de fazer defesas no Acre, no estado dela, onde tudo é movido por estradas, você sabe disso, e as estradas são melhores pavimentadas do que a própria cidade, a própria capital, e vem, de repente, tentar tirar de nós o direito de poder ir nessa estrada. Tem 32 milhões de reais na sua conta? Não. Na dela tem. Agora, deixa eu te falar outra coisa. Marina Silva, se você... Eu não sei onde é que você foi no Acre, mas vai na terra dela. Eles a odeiam. Deixa eu te contar outra coisa. Tanto é que ela é deputada federal para São Paulo. Ela é deputada federal para São Paulo, interessante, né? Eu acho que ela não se elege síndica de prédio lá no Acre, mas tudo bem. Deixa eu te fazer uma pergunta. A BR-364 tem licença ambiental? Sim. Não, 364 não tem, não. A 364... Não foi exigido. Não foi exigido. Mas a 319 tem. E a 364 foi feita depois da 319. De fato, ela é recente. E você quer ver outra coisa? Você conhece a BR-317? Não. Ela no Acre é toda asfaltada. No Amazonas tem um monte de mancha de chão onde é a reserva indígena. Que vai até Boca do Acre. Conheço. Mas no Amazonas tem licença, mas no Acre não tem, não. Então, meu amigo, não tem meu respeito. Não tem meu respeito. Outra coisa... Mas, então, vamos lá. Esses licenciamentos não acontecem e, de repente, a de lá está funcionando... E funcionando bem e feita com recurso federal. Com recurso federal. E as nossas não têm recursos para fazê-las. E aí? Então, deixa eu te falar outro número assustador. Isso vai ficar gravado, tá? Sim, claro. Você sabe o que é passivo ambiental, não sabe? Então, vamos lá. Sim. Quanto que você acha que é, quanto em milhões de hectares, em quilômetro quadrado, o passivo ambiental da usina elétrica de Giral e Santo Antônio, no Rio Madeira? Eu perguntei isso para o procurador federal. E da usina de Belo Monte, no Pará. É 1000 vezes maior do que a da BR-319. Cadê o Ministério Público quando fez as hidrelétricas? Porque tinha Gutierrez, Odebrecht, Braskem. Gente... Cadê o Ministério Público? Lá era outro Brasil, era outro país. Meu amigo, o estrago lá é infinitamente maior do que o da BR. Mas a BR não pode ser feita. E cadê que eu pergunto isso, eu tenho um documento, e não tem resposta. A gente tentou agora uma passagem para Porto Velho de avião.
R$ 4.950 e de volta, quando você poderia fazê-la por estrada em 12 horas, 14 horas. Eu fiz muito. Tá entendendo? Com um custo de, o máximo, R$ 1.100. É. Os ônibus hoje têm Wi-Fi, são novos. Eu não opero mais com transporte, mas os ônibus têm Wi-Fi. Você passou 30 anos, né, na BR. operando na BR. Mas eu não opero mais. Mas os ônibus... Você academicamente tem estudos na área do transporte? Eu sou advogado. Correto. A última pós-graduação que eu fiz, eu fui honrado pela Fundação Dom Cabral. Correto. Eu recomendo. Se você não conhece, pesquise que você vai ficar satisfeito. A Fundação Dom Cabral é a melhor escola de pós-graduação, ensino superior, profissional na América Latina. É a 4ª melhor da América e uma das 10 melhores do mundo, inclusive conceituada, com convênio com universidades em Portugal, quase que se eu tivesse condição, talvez eu fosse lá fazer um mestrado no convênio da Fundação Dom Cabral. Eu sou pós-graduado na gestão de negócios com especialização em transportes. Nessa grade, eu estudei supply. Não sei se você conhece essa disciplina. Brasileiro, se quiser trazer, com 2 P's, L-A-Y, nós falaríamos supply chain, cadeia de suprimento. E a pesquisa que nós estudamos na pós da Fundação Dom Cabral, olha, Coronel Menezes, o outro gaúcho que foi comandante-geral da Amazônia, manja muito de logística, de estratégia de BR, vale a pena, tá? Pelo conhecimento, indiferente de posição política, não estou fazendo propaganda, mas é igual assim, você falou o nome do nosso ex-prefeito, eu não gosto dele, pessoalmente, mas é um dos caras mais inteligentes que eu conheci na minha vida. Minha mãe me ensinou 2 coisas. Conheça o defeito de quem você gosta, mas mais importante do que isso é conhecer a qualidade da pessoa por quem você não tem apreço. Então, eu faço elogios. Por exemplo, o doutor Ulisses Tapajós, foi o secretário dele, é um dos homens mais brilhantes que eu tive a oportunidade de ouvir o cara falar e ficar com a boca aberta. Né? Aí tem esse pessoal da família Bechimol, aí tem algumas pessoas que são sumidades, cara. Então, nós temos pessoas no Amazonas com muito preparo. Né? Agora, comportamento é outra questão. Mas vamos continuar lá. A supply chain, a disciplina que nós estudamos, o cara vai com a namorada, ou com a mãe, não lembro, na Five Avenue, 5ª Avenida, em Nova York, e compra uma flor e dá para a namorada. Quanto que é um botão de rosa lá? Na época era $4, R$20, um botão de rosa. Aí o cara abre um link aonde essa flor foi produzida. Essa flor foi produzida em Olambra, que é São Paulo, ou Barbacena, Minas Gerais. Rapaz, e essa flor está lá em Nova York por $4. Aí, eu estou falando isso, mas você imagina, Moto Honda da Amazônia. É a maior fábrica de moto do mundo. Usa a ferramenta americana, supply chain. Mas aí, por exemplo, essas indústrias, grandes indústrias, usam algumas ferramentas. Eu não sei se você conhece, 5PB, da White, 5PB. É uma ferramenta criada no Japão, salvo engano, pelo fundador da Honda, que ela busca você achar erro no processo produtivo, que pode ser na agricultura, industrial, hospitalar, infecção hospitalar. Então, nós temos ferramenta para... Eu estou te falando isso, esse cara está desvirtuando. Não, nós temos ferramenta. O Elon Musk criou a Starlink. Meu amigo, até o repórter daquela emissora que não gosta do Brasil, você viu a reportagem? Não. Eu estou no barco, no meio do Rio Purus, e graças ao Elon Musk, tem Starlink no barco, custou R$2.000 e está todo mundo no Zap. Meu amigo, já pensou? Os ônibus que nós operávamos usavam um aparelhinho de GPS
um aparelhinho de GPS, chamado, esqueci o nome, GP3. Esse aparelhinho é simples, ele é como se fosse um GPS que você colocar no bolso para subir montanha, fazer coisa. Ele marca a hora que saiu daqui, quantos quilômetros andou, qual a distância que está, e ele é por satélite, cara. Aí nós não damos conta de vigiar o macaco atravessar a pista da BR. Tem a passarela do macaco, você já viu? Sim. Tem a passarela do macaco. Você já foi na América? Não. Key West. Key West é uma reserva, é onde os cubanos chegam. Eu fiz de carro. Tem não sei quantos quilômetros que é proibido ultrapassar, não pode correr, e é cheio de tela para os animais não entrar na pista, e passarela para os bichinhos passar lá em cima, coati, macaco, não sei o quê. E está lá. Dizem que no Mississippi tem uma estrada que é uma loucura, que eu não conheço, mas o meu finado amigo, o senhor Lindolfo, foi lá. E o cara está lá, porque então lá também não é tudo de ruim, não. Eles cuidam também. Só que eles não têm o direito de tirar a nossa soberania. Mas quando você fala isso, você acredita que diretamente ou a maior influência é americana contra a intenção da BR-319? Não. Deixa eu te contar uma coisa. Sabe quem é o maior inimigo? Eu estou falando isso porque você já fez uns 3 ou 4 referências aos Estados Unidos da América como alguém que teria interesse em tentar suplantar a nossa... Não é a nação americana. Certo. São alguns cidadãos americanos. Correto. Que se aproveitam e locupletam do nosso direito. Entendi. Mas o pior inimigo da Zona Franca de Manaus, do agro brasileiro, é o Macron. E é um babaca, se estiver ouvindo aí, babaca. Ele fala que vai mandar o soldado que não cuida nem da galera dele vir aqui apagar o incêndio na Amazônia. Você tem 195 mil soldados, nós temos 700 mil. Se pegar de peia no bambu, volta todo mundo quebrado para casa. De peia. Então, o que está acontecendo lá na Europa agora? A comunidade europeia, por exemplo, a Alemanha. Vamos falar da Alemanha. Adoro a Alemanha, a história deles é maravilhosa. A história da superação pós-Hitler, que não era alemão, era austríaco. A história da perseguição do povo judeu. Eu fiz um estudo maravilhoso numa igreja cristã, que eu sou católico, mas maravilhoso, sobre as profecias de Jeremias e o povo de Jerusalém. Aprendi muito. Mas, se você pegar, por exemplo, a Alemanha está fazendo propaganda que em 2030 não vai mais fazer carro a combustão. Você já viu essa propaganda? Sim. Mentira, porra! A energia dele é de carvão, cara. Ainda é de carvão. E eu não sei se você sabe, como teve a guerra da Ucrânia, conhecimento, como teve a guerra da Ucrânia, essa você não vai acreditar. Como teve a guerra da Ucrânia, está tendo, da Ucrânia com a Rússia, ou da Rússia com a Ucrânia, porque não foi a Ucrânia que invadiu a Rússia, eles estão queimando mata nativa, queimando eucalipto. Alemanha, Inglaterra, França, Suíça, Holanda, porque senão eles vão morrer de frio, cara. Eles não têm combustível para aquecer os fornos deles. A energia elétrica da Alemanha, grande parte dela é carvão vegetal, ou carvão mineral. E é um poluente, não vou falar palavrão não, mas é o capeta do poluente. Não tem motor, não tem caminhão a diesel, não tem nada que toca uma termoelétrica igual carvão para poluir. Flávio, eu quero te pedir um pouquinho de tempo, porque eu preciso separar aqui 2 minutos para falar da Space. O que é Space? A Space é esse espaço tecnológico onde tem o estúdio do canal 92am.com. É uma parceria tecnológica, de ciência, de educação tecnológica para todos aqueles que querem. Aqui tem inovação, cursos livres, educação, tecnologia. Aqui existe um universo de possibilidades. E eu quero dizer para você que aqui não se faz só games, só estudos, só streams. É importante falar
que aqui nós temos cursos livres de design gráfico, edição de vídeo, desenvolvimento de game 2D, 3D, aluguel de estúdio de podcast, aqui é onde nós estamos funcionando. É um dos estúdios mais modernos aqui da região norte. Mostra aqui, por favor, George, a câmera aberta aqui para mostrar aqui o poder que tem, olha aí. Esse é o nosso estúdio aqui da Space, né? E nós temos também, é claro, o aluguel de cabine de streaming. Aqui é fantástico. Você quer conhecer mais sobre a Space, você vai encontrar aqui nesta rua, chamada Rua Pará, número 70, aqui no bairro Nossa Senhora de Fátima, que na realidade, doutor Flávio, se conhece aqui como Vieira Alves, né? Muito mais do que Nossa Senhora de Fátima. E aqui é o estúdio onde o senhor está, que é o estúdio aqui do canal 92am.com. Gostou do espaço? Eu quero fazer o comentário também. Fui muito recebido, bem recebido pelo jovem. Eu tenho um filho que vende produto eletrônico, trabalha com tecnologia. Fui muito bem recebido, me deu as informações, me mostrou. E eu sou péssimo nisso aí, né? Porque eu falo com meus filhos que eu nasci antes da P do computador. E eles nasceram depois. Eu tenho um gêmeo de 27 anos. Só a maior bênção que Deus poderia me dar. E aí eu fiz o comentário com ele ali, mandei para o meu filho a foto do estúdio e geral ali da Space. Parabéns, muito bem montado, o rapaz atende muito bem, então, parabéns, vale a pena. Estou muito bem recebido aqui e satisfeito. Muito bem, nós estamos aqui conversando com o doutor Flávio Cândido, ele que tem um trabalho extraordinário como advogado e que disse não ser ativista, mas é ativista, e um dos grandes defensores da BR-319, aonde ele transitou profissionalmente por mais de 30 anos. E hoje, longe aí do fórum da BR-319, aquela liderada, começada pela OAB, aparentemente apagada e desarticulada por causa que queriam a transformar em palanque político, ele está aqui nos dando uma aula de geografia, de geopolítica, de interesses de todos nós amazônidas, neste programa que é interconectado aí com o mundo. Por isso eu posso lhe dizer que vale a pena ouvi-lo nesta programação. Vamos dar crédito às instituições e às pessoas com relação à BR-319. A OAB Amazonas foi muito atuante e depois as pessoas adoeceram, morreram. A perda do doutor Zé Fernandes foi um baque muito grande, porque ele chegou a ser... E nós tivemos, você estava falando sobre Acre, nós tivemos o presidente da comissão, que eu tive a honra de suceder interinamente, de substituir interinamente para tratar, o doutor Mauro Espósito, que foi superintendente da Polícia Federal aqui no Acre. Sujeito maravilhoso. Então, tem um crédito dele, doutor Marcos Maurício, doutor Carlos Augusto, o doutor Rosemar Tavares, que é o pai do doutor Marcos Maurício, Associação de Amigos e Defensores da BR-319, tem o André Marcílio, que é um sujeito bem atuante. A gente não é obrigado a concordar com tudo, mas defensor e veste a camisa. As comunidades, eu quero deixar aqui o recado, eu mandei a dona Mocinha no Capoaçu, o pessoal da Balsa, o pessoal lá do Caipirão, no quilômetro 249, o pessoal dos Catarinos, do Gaúcho, o seu Mário, da Realidade, onde é a parada dos ônibus, dos Sabores da Terra, a família Sabores dele toda. Da Terra. Família dele toda, muitas pessoas lá. A doutora Altaniro Shoa, que é nossa colega lá em Humaitá, o próprio presidente da OAB de Rondônia, o presidente da OAB de Roraima, abraçaram a nossa causa. O pessoal da família, eu quero deixar claro, porque o pessoal fala muito de navegação, a família que eu estou falando é a empresa, Bertolini, o próprio seu Irani, o Rogério, o Fábio, são pessoas que são proativos. Pensa na BR. A BR está sendo muito bem cuidada. Hoje, eles dizem que é respaldo
dos contratos do Tarcísio na gestão, eu não sei te dizer, mas hoje, eu estou aqui há 44 anos, eu nunca vi tanta pedra na BR como hoje. Então, tem esses grupos, eu vou te dar o contato do Kesley. O Kesley é o coordenador dos grupos da BR, ele é apaixonado pelas nossas rodovias, o cara é lá de Rio Branco do Acre, mas conhece gente no mundo inteiro. Então, eu quero que você entenda isso. O pessoal é contra o agro brasileiro, o Brasil não precisa desmatar uma árvore para dobrar a produção de alimento. Entendeu? Nós somos... Olha, esse pessoal que estão falando do Brasil aí, você vai ver lá, nós temos... O Amazonas tem quase 90% da floresta nativa em pé. O Brasil tem mais de 60%. Os caras não têm 5%, meu amigo. Inclusive, um ministro que nós tivemos da Agricultura foi em Dublin, num congresso, e os caras pegaram ele assim, levaram numa mesa, tinha uns 8, ele falou assim, o Brasil tem tantos milhões de hectares aqui em floresta em pé, sem derrubar. Vocês têm quanto? Todo mundo caladinho. Quantos por cento vocês têm? Qual é o país que tem aqui para pressionar o Brasil que tem mais da metade do território em pé, em floresta? Parque, reserva ecológica, releva biológica, APA. Rapaz, você vê o tanto de brasileiro que está fazendo proteção no Mato Grosso, no Paraná, em Minas Gerais, não sei se você sabe disso, no Nordeste, da terra deles, eles estão deixando reserva particular, fazendo APA. Mas o pessoal só dá notícia ruim. Ok? Dizia Gorg que se os seus filhos não são melhores do que você os criou em vão. Na verdade, você viveu em vão. Concordo plenamente. E aí eu lhe pergunto, qual é a mensagem que o senhor traz para os jovens que talvez estejam muito mais preocupados com tecnologia e não conseguem entender a importância desta BR para a sua sobrevivência? Realmente, meus colegas, meus filhos estudaram em colégio muito bom, e os colegas dele, quando foram conhecer, inclusive alguns viajaram conosco, que foram conhecer a realidade da BR. Eu trouxe meu sobrinho, que meu irmão sacaneou com ele, né, deu meu nome, e eu vinguei, sacaneei com meu filho, dei o nome do meu irmão, ele vingou no dele. E eu trouxe meu sobrinho aqui, ele é um camarada que mudou o pensamento. O meu primo, que mora na Geórgia, foi comigo na BR, tem conhecimento. Eu quero falar o seguinte, quando a gente vai falar em jovens, eu comentei com o senhor na nossa primeira conversa por telefone, que eu vou fazer 65 anos, meu pai viveu quase 100, foi o melhor homem que eu conheci na minha vida, a melhor pessoa que eu conheci na minha vida, não estou desfazendo de ninguém. Mas eu falo com meus filhos o seguinte, meus filhos, eu queria que vocês tivessem por mim o encanto que eu tive pelo meu pai. Sabe o que um dos gêmeos fala comigo? Pai, não vai nascer outro homem igual ao meu avô. Mas o que eu quero falar, nós falamos, pode ser a BR, mas não é só a BR. Não é só a BR. É o Pantanal, a Serra de Minas Gerais, o maciço do Baturité. Quem está aí do Ceará, tem gente que gosta da minha casa. Porque meu pai falou que tinha um oásis no Ceará. Eu achei que era mentira. Quando eu conheci, falei, pai, é verdade. Então, o Brasil tem lugares maravilhosos, tem pessoas maravilhosas. Nós somos uma nação abençoada por Deus e, indiferente de qualquer coisa, de BR-319, vamos pensar na nossa nação, na nossa casa, no nosso lar, pensar em Deus, em família, viver e congregar com Deus, viver o amor divino, porque isso é que interessa. A BR-319 está no contexto. Está no contexto. E aquelas pessoas que vivem lá são brasileiros como nós, eles não são brasileiros de segunda classe. Eles não são brasileiros de segunda classe. Você vê, interessante isso, que, por exemplo, você vai na Europa e o camarada,
Ele quer viver a simplicidade. É. Porque ele não quer viver a sustentação que nós procuramos viver, porque há 100 anos atrás... Ele já passou por isso. Ele já passou por isso. Então ele quer aquela camiseta simples, aquele tênis. Você vê que os hotéis não são aqueles hotéis magnânimos, de luxo, tem aquela qualidade simples. Os quartinhos pequenininhos. Mas é tudo de forma histórica, é tudo de maneira que você interliga com a família, você interliga com a história, você interliga com a cidade. Existe uma contextualização. Nós, manauaras, temos um pouco disso. Mas os grandes centros no Brasil já perderam muito disso. Né? E nós também estamos perdendo. O caboclo vem do interior estudar na capital, ele não quer mais falar do município dele, ele tem vergonha. Ele não quer mais dizer que ele tomava suco ou vinho de tapauá, entendeu? Tem vergonha disso. Que ele comia uxi do chão, ele tem vergonha disso. Que ele comia carambola, tem vergonha disso. Então, nós estamos perdendo as nossas características, as nossas origens. Quando eu digo isso, eu não estou dizendo para a gente viver a pobreza, mas viver a qualidade de vida, de poder, na modernidade, não perder a nossa história. Mais uma vez, muito obrigado por você ter falado. Eu quero lembrar de algumas coisas. Eu estou aqui há 44 anos, e eu conheci algumas pessoas aqui fantásticas. Eu não lembro do nome dele, mas eu conheci a filha dele, o português da Ferreira Pedras. Era um senhor que eu conversava com ele, eu aprendia. Em 1982, um carro da empresa que eu trabalhava teve um acidente com o caminhão do seu Azevedo, da TV Lá. E aí, nós estávamos errados. Porque aí você conversava com dois motoristas, você já viu o motorista quando tromba? Todos os dois estão certos. É igual você ir visitar um cara na penitenciária. O juiz não presta, o delegado não presta, o policial não presta, a mãe dele não presta, o pai dele não presta. Ele é que é gente boa. É a mesma coisa. Aí, eles falaram comigo, rapaz, o português é duro, o português é bruto, mal educado. E ele estava naquela loja TV Lá, que era lá na Cachoeirinha, lá. Do lado do antigo Dera, que é onde hoje é o EA. Sim. Ele estava naquela loja lá no fundo. Lá é a Ipiranga. TV Lá era TV Lá Ipiranga. Aí ele estava numa salinha lá no fundo. Rápido, eu falei, vou tomar um chá de cadeira, né? Com a pastinha, com o orçamento do estrago. Mas o senhor Lindor falou, olha, vê se faz um acordo com o cara lá e tal, porque o caminhão dele arrebentou tudo, graças a Deus o motorista não morreu, mas... Aí eu cheguei lá, me borrando de medo, o cara era um dono, sócio da Yamaha. O cara era um empresário, coisa. O velhinho lá com a camisa de linho, já corou, o cabelo bem grisalho, né? Isso tem 40 e poucos anos. E ele nunca esqueceu meu nome. Encontrei com ele umas 20 vezes depois. Flávio, como é que tá o Mineiro, como é que tá Minas Gerais? Aí, esse camarada virou para mim e falou, como é que é? Eu falei, os motoristas, os dois estão falando que está certo. Ele falou, rapaz, eu não gosto de perder tempo, não. Eu falei, vai me dar uma patada, né? Fica com o teu prejuízo que eu fico com o meu. Eu fui lá para pagar ele. Certo. Mas ele falou, não dá para discutir, porque é uma esquina, todos os dois falam que o sinal estava aberto, mas eu falei, olha, mas eu preciso falar com o senhor, tudo bem, mas tem uma tendência do meu motorista. Não, quando falaram que você ia vir aqui, eu já tinha colocado isso na cabeça. Cada um fica, nós temos que dar graças a Deus que não morreu ninguém. E aí, olha para você ver o cara, a simplicidade do cara. Eu vou falar outro. Dr. Samuel Bechimol. Paz, eu tive duas oportunidades. Uma foi num evento de uma empresa de rede de postos, de estar no evento com ele. O cara era uma das maiores autoridades em Amazônia do mundo. Não sei se você sabe disso. Sim, claro. Mas se você vê a simplicidade do cara, eu vou te falar outro. Mas tem muitos, tá? Neném Constantino, pai do dono da Gol. Está com 90 e poucos anos, essa geração está morrendo. O Jacó Barata, que morreu agora. O cara é de uma simplicidade, bicho. O próprio seu Irani Bertolini.
o seu Isaac Werner da CCE, pô. Então, é muita gente boa. O Nelson Azevedo, eu acho que é irmão do seu Azevedo. Então, tem muita gente boa. E aqui no Amazonas, nós tivemos uma geração de muita gente boa, cara. E o Brasil é um país maravilhoso, é o melhor país do mundo. Melhor país do mundo. Você sabe da história quando Deus fez o mundo, né? Melhor rio, melhor praia, melhor água, melhor fruta, a mulher mais linda. E o secretário falou, Jesus, aí vai ser o Jardim do Éden. É para encerrar. Com todo respeito à nossa pátria. Você vai ver o povinho que eu vou pôr aí. Nós viemos para cá para errar. Pois é, então a BR está aí. Eu depois vou te passar contato de outras pessoas. Nós não vamos deixar essa chama. O camarada que quer encontrar o doutor Flávio, encontra como? Deixa o teu telefone, teu escritório. Tua especialidade é qual? Eu fechei a minha empresa. Certo. Porque para faturar 100 mil, estava gastando 150. Certo. Mas pagamos todos os empregados. Graças a Deus. Já vai fazer 2 anos agora em julho e nós mandamos quase 300 embora. Então você agora vive só viajando? Na realidade, não, porque eu tive esse... Deus, meu irmão que morreu de câncer por causa do cigarro, correto, falava que a gente só vai quando Jesus puxa a senha. Certo. Eu fiquei 43 dias no Bico do Urubu, lá no Hospital Adventista com a Covid. Mas ele não puxou minha senha. Falou, peraí, tem que pagar pecado e tal. Eu não lembro, não sei se você lembra do problema da Joelma. Eu fiz 7 cirurgias nos olhos. Hipertenso, cardíaco, diabético, guloso. Aí eu tive um derrame e uma hemorragia nesse olho, um deslocamento de retina e operei da catarata. Nesse olho aqui, eu fiz 4 cirurgias aqui. Um derrame e hemorragia que fez. Esse aqui eu fiz 3, que foi uma catarata e 2 retinas, porque a retina descolou e colou de novo. Está com óleo, nesse momento ainda vejo embaçado. Mas eu estou advogando, nós temos um escritório aqui no Vila Alves, está passando por uma reforma. Eu vou 98829-4860. Eu não sei o meu Instagram, mas eu tenho. Tá? Nós procuramos o Instagram, não sei se a produção... eu tenho, mas eu não sei. Mas vamos colocar aí. Tá bom? Tá certo. Deixa eu falar uma coisa. Muito obrigado. Foi muito importante tê-lo aqui. E eu quero abrir a oportunidade para suas considerações finais, já que nós já estamos extrapolando aí nossos horários. Bom, mais uma vez, agradecer a honra do convite. Espero que, dentro dos meus devaneios e do meu destempero, eu não tenha sido exagerado. O poeta, o filósofo, o artista, ele tem que viver dos desvaneios. Eu falei porque são nos desvaneios que vão nascendo a sua essência. E essa essência é que faz com que a humanidade tenha flores. Minha mãe era uma mulher de uma inteligência rara, de uma sapiência rara. Ela falava que de gênio e de louco todos têm um pouco. Isso quando ela falava da família. Mas a consideração final é a vida com amor, com respeito. Usar lá o princípio do amor cristão, estudar os 10 mandamentos. Não seja fanático, não. Tenha amor e tenha fé. Estuda a história de Jesus Cristo. Eu faço muito estudo bíblico. E eu falo o seguinte, tem 5 formas de você ler a Bíblia. Fanático, que não sabe nem o que está lendo, nem para que está lendo e nem o que vai aprender. Historicamente, porque aí nós vamos colocar os arqueólogos e os antropólogos, que tem muitos, né? Tem alguns aí maravilhosos, né? A leitura histórica, porque os livros, eles têm uma cronologia, eles têm um fundamento. Olha, se você, nesse curso que eu fiz lá, eu estudei as profecias de Jeremias, que é a história do povo de Jerusalém. Chorão. Mas olha, a precisão das profecias de Jeremias são assustadoras, cara. E assim, eu já havia lido, desculpa estender, eu havia lido a entrada do Ciro persa na Babilônia. Os cavalos dos soldados entraram com a água na canela.
Quando você lê aquilo, você pensa que foi Moisés abrindo o Mar Morto. A leitura é muito parecida. Correto. Mas não foi, não. A mulher do neto do Nabucodonosor mandou cavar poços para tirar a velocidade dos cavalos e dos guerreiros. Ela mandou cavar poços. Ela não pensou nisso. Os portões foram trancados por mais de 70 anos. Correto. Da Babilônia. Ela mandou abrir as correntes dos portões e furar poços para tirar argila, barro, que nós chamamos de tabatinga, o caboclo, que eu virei caboclo, eu estou aqui há 44 claro. anos, eu sou amazonense, para poder reformar as muralhas de pedra da Babilônia. Quando Ciro chegou e viu aqueles poços, ele pegou o soldado, as ferramentas e desviou o curso da Mesopotâmia. A Mesopotâmia é o conjunto de águas do rio Tigre e Eufrates, que banhava a Babilônia, por isso que ela era imbatível. Porque as outras cidades, o inimigo cercava, o cara ficava sem água, sem comida, tinha que sair, ele pegava os inimigos. A Babilônia tinha agricultura, galinha, porco, cabrito, plantação de milho, de arroz, de trigo, de coisa. Então eles tinham autossuficiência. E o Ciro entrou lá e ganhou, e quem previu foi Daniel. É linda a história. Agora, essa é para nós brasileiros, para nós fazermos a reflexão. Claro. Deus mandou que o povo de Jerusalém, quando fosse libertado, voltasse para a casa deles, que era Jerusalém. Eu estou aqui há 44 anos, eu não tenho condição de voltar para Belo Horizonte. Então eu fico imaginando o israelense de Jerusalém naquela época na Babilônia. E aí o povo desobedeceu. Outra coisa, Moisés pediu a Deus para arriscar o nome dele da lista de ajudante, porque o povo era rebelde demais, não obedecia os 10 mandamentos, meu amigo. Quebrou a tábua. Então, vamos ser obedientes a Deus, vamos ser cristãos, vamos pensar na família. O Brasil é o melhor e o maior país do mundo. E nós vamos ser a maior nação do mundo. Vamos ser. Agora, para a gente ser, tem que trocar uma geração de muita gente que está aí sobre nós. A consideração final é a Irmandade, tá ok? Tá certo. Eu quero agradecer a sua audiência, o seu carinho, quero agradecer por você estar conosco. Eu entendo que nós temos, numa conversa como essa, uma ampla realidade e reflexão de que muita coisa precisa ser feita, de que muita coisa está se fazendo e de que nós não somos os senhores da verdade, mas nós queremos, de alguma maneira, contribuir, nem que seja com a difusão do saber, do conhecimento e, principalmente, levar as pessoas a pensarem. A sua audiência, o seu carinho é importante. Que Deus abençoe a cada um e a todos e até o nosso próximo programa. Olá, mundo!